Estou aqui nesse isolamento determinado pelo decreto 515 do governo do estado, governador do estado, esperando que isso realmente sirva para ajudar a combater esse vírus, que não é nosso, que foi trazido de fora do Brasil, que veio lá do Oriente e está atingindo todo o Ocidente e todo o mundo, na verdade. Quero dizer também que não é de hoje que nós sabemos que a saúde pública no Brasil, em qualquer estado do Brasil, está um caos, e não é de hoje. Desde do vírus chikungunya, desde da dengue, desde uma série de outras epidemias que tivemos aqui no país, sempre foi um caos a saúde. Pessoas sendo atendidas deitadas no chão, em macas, faltam médicos, faltam servidores, auxiliares, enfermeiros, equipamentos, insumos, remédios, falta de tudo. Desde dezembro, praticamente desde o começo de dezembro, já se vem falando desse vírus na China. E não se prepararam e não supuseram que isto chegaria aqui. Lamentavelmente chegou. E as consequências ainda vamos saber adiante. Estranhamente, a Itália está sofrendo talvez mais que a Índia, a China, onde tudo começou. Talvez por lá alguma coisa a mais esteja acontecendo. Existem muitas indagações que precisam ser feitas, mas não é nesse momento que nós vamos fazer. Nesse momento, nós temos que lembrar que um ser invisível, um micro-ser, um ser que só se vê através de um microscópio muito potente, botou a humanidade de joelhos. Botou ricos e pobres. Colocou brasileiros, americanos, chineses, europeus em geral, sul-americanos, latinos, seja lá a etnia que for, todos no mesmo patamar. A diferença está na capacidade de responder através de leitos hospitalares e de tratamento, pois, lamentavelmente, esse vírus é praticamente letal para idosos e pessoas do considerado grupo de risco, dos quais eu faço parte. Não só pela proximidade dos 60 anos, mas também porque tenho diabetes tipo 2 sob controle, mas tenho. Nessa hora, eu gostaria de perguntar: cadê o valor do dinheiro? Descobrimos que o dinheiro não tem tanto valor assim. Gostaria de perguntar: cadê o poder? E descobrimos que o poder não é tão poderoso assim. Será que essas duas constatações já não servem para entendermos que é preciso uma mudança radical no mundo? É preciso uma mudança radical na maneira de pensarmos o mundo? E como podemos apenas agir aonde estamos e aonde moramos? Vamos começar por aqui, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. As coisas da maneira como estão, há muito tempo, não são mais possíveis de suportar. É preciso ter coragem de, nessa hora em que a crise começa a apresentar os seus atingidos diretamente,
Porque não está havendo um aumento de casos, está havendo um aumento de pessoas com sintomas do caso e com o caso em si no seu corpo. Mas elas adquiriram esse vírus há tempos atrás, não foi agora. Agora começam a surgir os sintomas. E, lamentavelmente, vão surgir as primeiras vítimas. Já estão surgindo e a tendência é que aumente até que se chegue a um remédio que já está sendo pesquisado ou o ciclo de vida desse vírus termine. Mas os problemas de higiene pessoal, os problemas de higiene ambiental, os problemas de cuidados com a natureza, os problemas de cuidados com as nossas casas, com o nosso corpo, os problemas de cuidados com as nossas ruas, com a rua onde moramos, esses permanecerão. E esses precisam ser mudados com toda a rapidez. Lavar as mãos é o mínimo que se espera de uma pessoa antes das refeições, ou quando faz uso do banheiro, ou quando toca em objetos ou superfícies sujas, mal limpas. Precisam ser uma constante, precisam ser praticados sempre. Eu quero crer que ainda muito vamos saber sobre esse vírus. E me chama a atenção outra coisa. O isolamento, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de conter o contágio, de conter o vírus e que ele não se espalhe tanto. Mas por que aqui em Santa Catarina começou primeiro e São Paulo começa na terça-feira e outros estados não estão fazendo isso? Por quê? Por que não se decretou uma parada do Brasil inteiro por 7 dias, por 14 dias, sei lá quantos dias fossem necessários, para que realmente se interrompesse qualquer possibilidade de que esse vírus venha a se espalhar? Não acho, que nossas autoridades descobriram que os segredos que vinham mantendo quanto à péssima qualidade dos serviços de saúde foram descobertos. Mas acima e sobretudo, eu creio num Deus poderoso. Eu creio que Ele sabe de todas as coisas e que nós vamos sair dessa situação todos mais fortes e mais unidos. Como disse Nietzsche, aquilo que não te mata te fortalece. Vamos sair mais fortes. Porém, não vamos nos esquecer de cobrar explicações daqueles a quem outorgamos um mandato para administrar o que é nosso, em nosso nome e por um determinado tempo. Acho incrível que nesse momento pessoas tentem tirar proveito político, econômico e pessoal dessa situação. Acho de uma falta de patriotismo, de uma falta de humanidade, de solidariedade e de espírito de irmandade sem igual quando vejo pessoas tentando tirar proveito político da situação. Não foi o presidente Bolsonaro, não foi no governo dele que a saúde chegou aonde está.
a saúde pública se tornou o caos que é. Sempre, desde que eu me lembro, pois fui acometido de poliomielite aos 2 anos de idade e sou frequentador de hospitais, lamentavelmente, desde essa idade, hospitais em Lages, em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Curitiba. E sempre vi que os mais pobres e os mais fracos estavam jogados à própria sorte. Então isso não começou agora. Não tentem culpar o atual governo, nem o governo do estado aqui, apesar do governador demonstrar sua total incapacidade de administrar a coisa pública, nem ele é culpado da situação que está a saúde pública em Santa Catarina. Portanto, ao invés de tirarmos proveito, vamos tirar lições. E a primeira delas é: ou nós cuidamos da nossa higiene e do meio ambiente, ou daqui a pouco seremos dizimados. Em 1916 ou 18, não lembro bem, na chamada gripe espanhola, que nem espanhola era, foram quase 100 milhões de pessoas que morreram. Atualmente, os hospitais convivem com a superbactéria, que ninguém fala mais, que é uma bactéria terrível, que mata as pessoas que entram no hospital para fazer uma cirurgia de apêndice e morrem por infecção dessa superbactéria que resiste a praticamente todos os antibióticos conhecidos. Então, meus irmãos, meus amigos que me dão a honra de me ver e ouvir, a hora agora é de nos unirmos em pensamento, à distância. A hora agora é de não nos cumprimentarmos de mãos, de aperto de mãos, abraços, de não trocarmos beijinhos, de não trocarmos afeto tocando um no outro. O momento agora é de união em pensamento, em oração, em fé e em ação, praticando todos os atos necessários para evitar a contaminação. Que Deus nos abençoe e proteja.